Joaquim Canumboa. Ele, pronto, já cá vem quando lhe apetece, falar de coisas importantes. E o tema de hoje é causas da desigualdade de rendimento em África. Olá, Joaquim. Olá, Carlos. Obrigado pelo convite. Boa tarde, caros telespectadores. Para mim é sempre uma alegria, uma bênção estar aqui no Bem-vindos. E para falar de economia, então, é uma graça. Olha, Joaquim, não estava pronto para isto. Não estava a contar com esta... Normalmente sou eu que tento levar as pessoas, agora tu deste-me este beijinho, este abraço todo em forma de palavras, não sei. Bom, olha, resta-me agradecer-te e dizer que a hora é toda minha e que é um gosto ter-te aqui, sou eu a receber-te desta vez. Vamos então falar aqui de desigualdades de rendimento em África. Queres... Exato, Diz-me, exato. o que é que tens para mim hoje? Portanto, eu acho que é importante falarmos deste tema, porque a desigualdade de rendimento existe hoje, no século XXI, com mais fluidez, com mais abrangência do que quando os primeiros casos foram se observando. Aqui, se me permitir, viajar um bocadinho para a história para percebermos como é que tudo começou até aos dias de hoje. Porque, ora, vejamos, né? Só para situar aqui o telespectador, a desigualdade de rendimento tem a ver com a diferença de salários, né? As pessoas que trabalham, fazem o mesmo trabalho na mesma região, ou tem a ver com a diferença abismal de salários, enquanto como estamos perante uma sociedade em que alguns indivíduos ganham, vai lá, 1.000 euros, outros ganham 100 euros. Portanto, com a diferença muito abismal, ou então quando o Carlos e o Joaquim fazem o mesmo trabalho, mas têm salários diferentes por questões várias, que aqui se calhar vou explicar algumas, portanto, estamos perante a desigualdade de rendimento, né? Do ponto de vista técnico, os economistas medem esta variável por meio do índice de Gini, ou seja, quando em um país, em um certo período, um ano geralmente, né, esta variável estiver mais próximo de zero, ou seja, a maior igualdade, e quando estiver mais próximo do 1, ou seja, um país que apresenta mais desigualdade. Portanto, este gráfico de desigualdade de rendimento da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eu trouxe aqui só para termos uma visão mais ou menos como é que os países estão categorizados. Portanto, a OCDE é uma das maiores organizações econômicas, né, que congrega os países da Europa, da Ásia, América do Norte e do Sul, essas maiores potências que cooperam para o desenvolvimento econômico. E nestes países, portanto, está a República da Eslováquia, que apresenta maior índice de igualdade de rendimento. Depois Portugal está a nível médio. Portanto, eu trouxe aqui os níveis mais acentuados, que é o nível mínimo, ou seja, o país que está bem a nível de distribuição da riqueza. O Portugal está bem posicionado, tem um índice de 31%, ou seja, está muito próximo do zero. E depois está a Costa Rica, que apresenta o índice mais... Então, maior desigualdade no nível de distribuição da riqueza. E, portanto, para percebermos realmente como é que tudo começa, acho importante viajarmos um bocadinho para a história. Então vamos a isso. Para percebermos porque é que há hoje desigualdade de rendimento. Portanto, se viajarmos um bocadinho para a história, lá para o século XVIII, com o surgimento do capitalismo, né? Vale dizer aqui que o capitalismo, portanto, é um sistema político no qual prevalecia a livre iniciativa, né? e o poder do privado, né? Da riqueza nas mãos dos privados. Acontecia com o capitalismo... Um sistema que beneficia quem já muito tem, não é? Exatamente. Acontecia que o Carlos muito bem disse, portanto, quem já tinha podia ter mais, porque na altura a riqueza provinha da terra. Portanto, quem já tinha dinheiro podia comprar mais terras, era mais rico, e os operários, os mais pobres, portanto, eram cada vez mais pobres. E no século XVIII, já com Karl Marx, surge, no século XIX, digamos, com Karl Marx, surge o socialismo, né, para corrigir as falhas do capitalismo. Ou seja, o socialismo era do tipo, há muitos ricos aqui, também há muitos pobres, vamos tentar, pelo menos, taxar a riqueza dos ricos e dar um bocadinho aos pobres. E só que o socialismo cresceu tanto que atingiu o pico do comunismo, né? Na era do Lenin. E nós sabemos que o comunismo, portanto, aprisiona as pessoas, né? Portanto, ninguém pode pensar mais do que é, senão ser igual a todos. E exemplos recentes que temos hoje é de Cuba, por exemplo. Portanto, Cuba está a viver uma crise social e política por causa do regime comunista, né? E mais tarde, portanto, surge os sistemas econômicos mistos, né? que onde encontramos capitalismo, socialismo, né? Os chamados o marxismo e o leninismo, onde os estados, os governos tentam transmitir a ideia de que é possível termos uma sociedade, o capitalismo e o socialismo a coexistirem, ou seja, onde as pessoas são livres de criar empresas, de ter impostos, e o Estado fica ali como árbitro, né, sim, a regular o sistema econômico. É isso que
hoje os governos pregam, é isso que, por teoria, algumas vezes observamos, né? E se olhamos para a África, ou se percebemos melhor para os países de língua oficial portuguesa, né? Os países de língua oficial portuguesa, para a CPLP, iremos perceber que é a teoria política e econômica também que os nossos líderes, né, políticos têm promovido. Ou seja, nós vivemos em sociedades mistas, de economias mistas, mas que, na verdade, acaba por ser também um certo comunismo, um certo socialismo camuflado. Mas longe de falar de política, né? Mas é difícil fugir porque a economia é política. Sim, né? Política, tudo é política. Tudo é política, exatamente. Porque o que os políticos decidem, portanto, afeta Mas todos os dias. seria interessante, se calhar não tens, mas até seria interessante termos um gráfico para podermos comparar também as desigualdades dentro dos países africanos, né? Pelo menos dos PALOB. Poderia ser interessante ver. Eu não trouxe um gráfico que demonstra a relação entre esta aqui, que são as duas potências econômicas, que é a OCDE, que eu disse, a Organização do Comércio para o Desenvolvimento, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, e a África, porque a África não faz parte da OCDE. E se vamos prestar melhor, portanto, aqui, não sei se o espectador consegue observar, a OCDE está com a linha azul, não é? Vamos perceber que os números a nível de dispersão da riqueza da OCDE, estão mais baixos, né? Ou seja, estão mais próximo do zero. Em 2017, portanto, a OCDE tinha um índice de 0,25, né? Ou seja, bem próximo do zero, portanto, é aceitável, ou seja, há harmonia, há bem-estar na sociedade. Né? Em 2018 também, a OCDE continuava a apresentar os bons índices. E 2019, que é o dado mais próximo, que é o dado mais recente da própria OCDE e também do Banco Mundial, quando fui buscar esses dados, onde também a OCDE apresentava melhores dados em relação à África. Né? Portanto, e eu queria aqui, se me permitir, apresentar hoje, 2021, quais são as principais causas das desigualdades. Sim, sim. Né? Para depois, a alguns minutos, apresentar as reais soluções para cada facto. Então, eu sugeria isso mesmo. Sugeria que falássemos agora um bocado das causas e que a seguir falássemos das soluções. Na tua ótica, claro. Boas. Portanto, uma das principais causas da desigualdade de rendimento, portanto, é a oferta formativa. Por exemplo, para a África em particular, nós hoje vivemos um número elevado de quadros formados na mesma área, por exemplo, a nível de formação de curso de Direito, curso de Sociologia, Psicologia, portanto... É uma saturação, não é? Exatamente, há uma saturação de... Sem querer cortar o teu raciocínio, mas isto é uma curiosidade que eu tenho. Porquê que achas que há esse volume? Porquê que a maior parte dos jovens africanos tendem a estudar as mesmas áreas e seguir as mesmas áreas? Porquê que achas que isso acontece? Há dois fatores principais. Primeiro é a facilidade. Nós gostamos de disciplinas mais apetecíveis, né? Mais fáceis, primeiro. Segundo, são aquelas que mais as universidades oferecem. As universidades geralmente oferecem mais os cursos de Direito, Sociologia. Portanto, estudantes, mesmo que desejam fazer um curso mais técnico, de Astronomia, por exemplo, de Agronomia, às vezes as universidades não têm esses cursos. E quando têm de forma muito parcial, sem laboratórios, sem... Mesmo estudantes acabam por fazer... os estudantes que vêm em parceria para cá estudar, tendem também alguns a estudar, a seguir... Sim, porque vêm com bases dessas disciplinas. Eu, por exemplo, estudei Contabilidade em Angola, não é? E eu queria estudar Economia em Angola. Mas, na altura, não tinha curso de Economia na universidade da minha região. Portanto, esse é um dos fatores que também faz com que nós, jovens, façamos cursos que já estão saturados. Okay. E aqui chamar os Ministérios do Ensino Superior para começar a controlar a oferta formativa, né? Portanto, porque quando há muito excesso de quadros numa só área, depois cria a longo prazo o desemprego, porque as empresas começam a procurar por quadros que a região não tem, não oferece. E os que têm, portanto, não são aproveitados. Ou então são aproveitados, são mal pagos. Ou então são submetidos a trabalhos não especializados, né? E ganham menos também. E outro fator seria a cleptocracia, né? Cleptocracia é um sistema político no qual, tanto o governo tenta enriquecer as três principais forças ou poderes para a boa governação ou para a má governação, né? Porque cada um faz com o poder o que deseja, né? Os bons fazem com o poder coisas boas e os menos simpáticos fazem com o poder aquilo que mais lhes apetece, né? E esses três poderes são o poder legislativo, né? Estamos a falar aqui dos deputados, o poder judiciário, estamos aqui a falar dos juízes, dos tribunais, e o poder executivo, estamos a falar do próprio Presidente da República e seus ministérios, né? E a cleptocracia, portanto, vem aqui para enxugar a riqueza nacional, enriquecer esses três poderes e deixar o povo à mercê, né? Portanto, esse é também um dos nossos grandes males da África em particular. O povo está sempre por baixo da pirâmide, não é? Não quer ter em conta... E isso cria duas sociedades, a dos ricos e a dos pobres. E faz com que a classe emergente, a média, desapareça. E era importante falar quando se for possível, desse problema da cleptocracia. Pronto, é outro tema, se calhar, para outro programa.
mas permita-me avançar aqui apresentando as causas. Também podia falar da oportunidade de formação, porque em países pobres, geralmente os pobres são aqueles que menos tiveram acesso à formação. Também é um fator a combater. Tem também questões ideológicas, onde sociedades em que, por cultura, decidem pagar mais os homens do que as mulheres, ou por questões de idade, por questões quaisquer, portanto, paga-se mais um indivíduo em relação ao outro. Questões ideológicas, portanto. E se nós pegamos nisso e transportamos para a Europa, vamos perceber há outras questões também ideológicas que existem e se calhar não vale a pena aqui apresentarmos. Depois tem as questões ligadas a questões morais, né? Portanto, também egoísmo humano, né? Portanto, a empresa é minha, vou contratar os meus familiares e os meus familiares vão pagá-los mais. Depois os que aparecerem, portanto, só estão aqui porque não tenho mais familiares para empregar e questões morais também levam a essa desigualdade de rendimento. Portanto, essas seriam as principais causas que eu podia aqui apresentar. E depois viajamos para as possíveis soluções para esses grandes problemas. Mas antes de irmos para as soluções, queres dizer as consequências dessas desigualdades na sociedade? Sim, uma das principais consequências, o extremo seria uma crise social, uma crise política, como estamos a viver agora em Cuba, né? Mas começa primeiro com a pobreza extrema, né? Depois vai crescendo para a marginalidade, porque os jovens chegam a uma altura em que a fome começa a falar mais do que a moral, né? Depois, quando não se dá educação às pessoas, portanto, as pessoas não têm o autocontrole, o autodomínio, ou seja, eu estou com fome, ao invés de roubar, eu posso pedir comida a alguém. Porque quem está com muita fome e também não tem educação nem informação, muito menos a formação moral ou a moral cristã ou judaica, depender da moral que cada um deseja, né? Portanto, é uma das consequências. E depois leva com que vivemos em uma sociedade não saudável, né? Porque tu estás triste porque és pobre e o outro está feliz porque é rico. Exato. E eu acho que a real felicidade é aquela que afeta também o outro, né? Eu estou feliz porque tu estás feliz, né? E em sociedades desiguais isso não acontece. E perde-se a ideia de ter uma sociedade que é de todos, não é? Que é de mais de uns do que outros, não é? Exatamente. Aliás, até porque os países são de todos nós, né? Exato. Apesar de todos nós sermos cidadãos do mundo, mas cada um tem no seu peito a sua pátria, né? A sua mãe, né? Pátria, apesar de ser pátria, do ponto de vista etimológico, mas é um pai com coração de mãe, né? Portanto, pátria é um pai, né? Mas é um pai que é país. Por ser país, então tem um pai que tem coração de mãe, um coração de amor, de aconchego. E isso faz com que, por isso é que, muitas das vezes, também pode se proletar na emigração, a saída de melhores quadros do país para outras sociedades, porque os indivíduos, cidadãos, né, os jovens e não só, não encontram oportunidades na sua própria terra, na sua própria pátria e vão para tentar nos outros lados, beneficiando outras economias que concorrem, que depois voltam a concorrer com as nossas. Com as nossas, exato. Há muitos problemas, muitas consequências das questões ligadas à má distribuição da riqueza ou do bem comum. Né? Que é assim. E acho que já está na hora de tentar olhar para esse problema como sendo um problema real e tentar resolver isso de alguma forma. Vamos então falar das soluções, algumas soluções que podem ser postas em práticas para tentar combater esta questão da desigualdade. Pois, eu trouxe aqui alguns pontos que eu penso serem relevantes e podiam depois surgir outros também, portanto, e isso aqui é discutível na sociedade, aliás, porque as economias crescem com debate, com conversa, né? Portanto, todos os cérebros são chamados para crescer uma economia. Sim. E buscando aqui o exemplo da França, que depois da Segunda Guerra Mundial, tanto a França apresentava maiores índices de má distribuição da riqueza. E elaborou-se a ferramenta chamada de transferência sociais, ou seja, hoje as chamadas segurança social, né? Portanto, que é por meio de políticas fiscais, né? Taxar a riqueza dos ricos e dar esse dinheiro à sobra aos pobres. Né? Há muitas políticas que se exigem, mas a segurança social, que em muitos dos nossos países ainda não funcionam. O indivíduo trabalha, quando chega ao desemprego, não tem onde recorrer, porque as empresas não são fiscalizadas para registrar os seus funcionários na segurança social. E também porque a segurança social não faz trabalho ofensivo, ou seja, não vai atrás das empresas a solicitar que todos os colaboradores devem ser registrados de forma a contribuírem para esse fundo. Há outras ferramentas também. Hoje discute-se muito em economia o rendimento básico incondicional. Portanto, já aqui queria saudar o professor doutor Paulo Oliveira, que foi um professor de mestrado aqui na Lusófona, onde muitas vezes discutimos. Eu participei também de um grupo de investigação ligado sobre
o rendimento básico incondicional, ou seja, uma ferramenta em que todos os cidadãos de uma sociedade, independentemente do que eles ganham, teriam direito a um certo rendimento. Sim. Desde o homem mais rico da sociedade até o mais pobre, quer queiram, quer não, têm direito a um valor que pelo menos lhe seja suficiente para viver com um mínimo de dignidade, né? Mas para essa medida ser posta em prática, precisavas de uma segurança social bastante sustentável, não é? Porque precisavas de... é isso, precisavas de uma economia suficientemente sustentável e de uma segurança social capaz de poder dar resposta a uma medida desse tipo, não? Sim, mas essa medida vem para substituir a segurança social. Porque a segurança social é um sistema solidário, ou seja, os jovens hoje sustentam os adultos de hoje. Né? Amanhã, quando for velho, o meu filho é que vai me sustentar por meio do seu trabalho. Quando chegamos numa fase em países, por exemplo, em que não há jovens, há mais velhos, ou seja, não tem quem trabalhe para poder pagar os jovens, porque é assim que funciona a segurança social. Né? Quando chegamos numa sociedade assim, e Portugal está a caminhar para esses ângulos, não prestamos atenção às taxas de natalidade, chega uma altura em que não há jovens que possam pagar os velhos que ontem trabalharam. Sim. E essa ferramenta surge para substituir a segurança social, ou seja... Mas ao mesmo tempo esse país precisava de produzir a sua própria riqueza. Se tu queres abolir a questão da segurança social, em que o mecanismo é esse dos jovens financiarem os adultos de amanhã, se perdes esse sistema, para que tenhas uma economia capaz, tens que ser capaz de produzir a tua própria riqueza, porque de onde é que vai ir depois o financiamento para uma medida destas? Boas. Geralmente, o Carlos falou muito bem que é o trabalho que sustenta as economias. Temos de trabalhar para podermos sustentar... Pelo menos é o que nos vendem, não é? Exatamente. A questão é que chega uma altura em que não tem pessoas para trabalhar. Estamos a falar de sociedades muito envelhecidas. Portugal é um dos exemplos, por exemplo. É um dos exemplos, para espionarmos aqui. E quando estamos perante essa sociedade em que não tem pessoas jovens para trabalhar e temos que importar quadros, temos que importar força de trabalho, já países europeus já importarem força de trabalho em outras paragens, porque falta mão de obra. Então, esse dinheiro é capitalizado durante a vida útil das populações. Nós temos vida útil de produção, né? Dos 15 anos até os meus 55 anos, ainda posso trabalhar se tiver saúde e conhecimento, né? Posso trabalhar. Fim desse período, já não consigo trabalhar. E eu posso obter uma invalidez muito antes dos 40, 50 anos. E essa ferramenta traz outras fontes de financiamento, como, por exemplo, a aposta na formação para que o próprio país seja capaz de vender informação, em forma de riqueza, como há muitos países que, por exemplo, vendem cérebros. Hoje a Cuba vende cérebros para Angola, por exemplo. Portanto, hoje os Estados Unidos vendem conhecimento, vendem tecnologia. Portanto, é potencializar a própria economia. Mas é que chega uma altura em que, mesmo que não tenhamos pessoas para trabalharem, nós temos coisa para vender. Torna-se sustentável, não é? Torna-se autossustentável. Autossustentável, exato. Só assim muito rápido, porque já atingimos o nosso tempo. Tens mais alguma solução, alguma ideia de solução? Tens aí? Ponto, eu acho que essas duas seriam mais viáveis para que possamos caminhar para uma sociedade mais equilibrada, virada à justiça social, porque o que se quer é que eu seja feliz e rico, e também o Carlos feliz e rico ou pobre. Exato, obrigado. Obrigado, Joaquim. Olha, eu gostei muito de conversar contigo, gostei muito de conhecer, já sei que vamos estar juntos mais vezes. Espero. Agora vais ter que sou eu que estou aqui para te receber, Joaquim. Obrigado. Olha, até a próxima. Obrigado, espero que tenhas gostado. E fazemos agora um curtíssimo intervalo, mas eu regresso já. Até já. Obrigado, sucesso.